agora entrando no nosso último bloco com você aqui na Imagem da Cidade, como é bom passar essa 1 hora ao seu lado, aí frente a frente, você em casa, onde quer que você esteja, recebendo a nossa equipe, me recebendo e também recebendo os nossos convidados. E apresentando então a minha convidada agora, que veio de Joinville, especialmente para essa entrevista aqui, para apresentar o seu livro, Mercado Literário em Destaque. E comigo aqui a Gisele Herbst, que é psicóloga, mestre em saúde, hipnóloga, coach e escritora, autora do livro Sim ou Não, a difícil arte de colocar-se em primeiro lugar na sua vida. Gislene, seja muito bem-vinda à nossa TV Galega. Estou honrada pelo convite, Denise, é um prazer estar aqui. Muito bom. E trazer então para nós aqui também um pouquinho do seu livro, Sim ou Não? A difícil arte de colocar-se em primeiro lugar na sua vida. Como é que foi construído, Gislene, esse trabalho e por que ele se tornou importante e necessário ser transformado agora também aqui em um livro? Bom, esse livro surgiu do desejo, de passar conhecimento para as pessoas. Então, há muito tempo atrás, já eu tinha o interesse em escrever um livro e ficava procurando temas e a prática, no dia a dia, o que acontecia. Até que um dia uma paciente chegou e disse assim: nossa, gente, você ajuda tanto a gente com essa questão da escolha, do sim, do não, da gente conseguir se colocar em primeiro lugar. E aí eu pensei, por que não, usar esse tema, usar esse título, e passei a estudar sobre o tema, ver o que tinha escrito, artigos, e aí surgiu o livro, entendendo que as pessoas precisam aprender a analisar, se conhecer melhor, para que elas tenham resultados melhores nas suas vidas. E aqui estamos falando de uma questão de escolha, dizer sim ou não, dar essa resposta positiva ou negativa? Sim, de aprender a fazer as escolhas, Porque geralmente nós temos as escolhas já automatizadas. O nosso cérebro, a partir da nossa infância, ele vai automatizando respostas a partir das nossas experiências. As experiências que tivemos com os pais, com os amigos, com os relacionamentos. Então, a partir das nossas dificuldades, a gente acabou automatizando isso. E normalmente nós não analisamos. Isso traz consequências muito sérias nas nossas vidas. Gislene, nessa questão de cenário, de núcleo, por exemplo, familiar, na construção do ser humano ainda na infância, tendo como exemplo os seus próprios pais, que tipo de situações muitas vezes são presenciadas em casa que pode lá na frente, quando aquela criança se tornar um adulto, não saber dizer sim quando deveria dizer, ou não saber dizer não quando também seria necessário? Especialmente fatores que estão relacionados à rejeição e à carência, Então, pais que não sabem dizer sim para os filhos, dizem não o tempo todo, têm medo que essa criança se torne mimada e são muito severos, muito rígidos, pode trazer consequências na vida dessa criança. Assim como pais muito permissivos, Essa criança ela não aprendeu a ouvir nãos. Então, quando ela escuta, ela se sente muito frustrada e ela acha que é o rei, e que pode tudo. Então, saber esse equilíbrio, o equilíbrio certo, momentos que eu posso, os momentos que eu não posso, para que eu saiba fazer essa escolha de uma forma correta. Isso interfere no desenvolvimento da criança, do adolescente e do adulto. Essa vontade hoje em dia dos pais agradarem ao máximo os seus filhos, darem tudo e mais um pouco, e não entendendo que isso pode trazer consequências para o presente e para o futuro. Nós temos hoje muitos reizinhos e muitas princesinhas que estão crescendo e não entendendo que o mundo não gira somente à sua volta, que ele tem que respeitar, que ele tem que também se colocar diante do próximo. Sim, gera muito conflito, Então, cada vez mais temos gerações que elas não sabem fazer as escolhas corretas, elas não conseguem olhar para 5 anos à frente, 10 anos à frente, o que isso vai trazer de consequência na carreira, nos relacionamentos, porque eles querem sempre o prazer imediato. Todos nós queremos, A questão são as consequências dessas escolhas. Então, nós pais é que temos que saber ensinar aos nossos filhos a olhar lá na frente a consequência de cada escolha. Você construiu esse livro, você falou há pouco também, até no teu próprio contato com o consultório, o teu dia a dia da tua área profissional.
foi ouvindo, foi anotando relatos dos teus pacientes, foi entendendo quem são essas pessoas e a dificuldade ou a facilidade de se colocar diante das situações, esse sim e não presente? O mais incrível é que à medida que a gente vai ensinando, orientando e ouvindo essas práticas, eu aprendo muito mais, né? Então, eu me sinto muito satisfeita e realizada com a minha profissão, porque eu aprendo muito mais. Então, às vezes são coisas simples do dia a dia. Por exemplo, um caso, uma pessoa disse assim, ela já é aposentada, está no momento, né, é viúva, o marido faleceu recentemente e ela está se sentindo perdida, eu não sei o que fazer agora da minha vida. Alguns familiares chegaram e falaram assim, não, volta a trabalhar, volta, ela era professora, volta a lecionar. E ela assim, mas Gislene, eu não sei se eu quero isso. Eu acho que eu vou porque está todo mundo me dizendo isso. Mas a questão é, né, eu perguntei para ela, o que você quer? Ela disse, eu não quero voltar para a sala de aula. Eu disse, então, o que você quer? Eu quero fazer algo para mim, eu quero dedicar um tempo para mim. Então, busque alguma coisa para você. Né? Está escolhendo pela opinião dos outros, moldada na opinião dos outros e não na opinião dela. E isso pode fazer muita diferença. Eu perguntei para ela assim, são pequenas perguntas, né? Dizem que as respostas estão nas perguntas e é verdade. Como você se sentia quando você se aposentou? Eu me sentia cansada, estressada. Bom, então o que você quer para sua vida agora? Eu não quero voltar. Ok. Né? Então nós temos que cuidar que as escolhas sejam nossas, não moldadas por outras pessoas. Esse é um dos momentos em que você coloca aqui no teu livro, em busca da tal felicidade, seria essa tal felicidade, mas a felicidade que você sente que poderia ser muito mais presente se fosse decidida por você mesmo e não ditada pelos outros? Sim, porque nós escolhemos muitas coisas pensando nos outros. A maioria das pessoas entra numa loja para comprar uma roupa pensando nos outros. O que está na moda. Compra alguma coisa de decoração para casa pensando nas pessoas que ela vai receber. Não que tenha algo de errado nisso, né? Mas ela está escolhendo pelo gosto dela ou pelo gosto do outro. Então nós moldamos a nossa felicidade baseada em moda, baseado nos amigos, baseado no que é importante para os outros. Mas e o que é importante para mim? O que para mim vai trazer felicidade? Né? Eu tenho que estar bem. A minha saúde, o meu emocional, os meus relacionamentos, os meus resultados. E não moldado na felicidade dos outros. E hoje é muito fácil a gente imaginar que essa felicidade está presente nos outros, acessando, acompanhando as redes sociais, onde ali todo mundo é muito feliz. Ali todo mundo está sempre sorrindo, ali todo mundo está sempre com alto astral lá em cima. E a gente sabe que essa realidade não existe 24 horas, que as situações também podem, muitas vezes, trazer frustrações, mas aí, ao mesmo tempo, lidar com isso, com sabedoria, com força que vem da gente, vem do interior de cada um. Porque a felicidade é interna, né? Eu tenho que colocar a felicidade dentro de mim. A partir de quê? De pensamentos positivos, de atitudes, de higiene mental, de um bom sono, de uma alimentação saudável. São N fatores que vão trazer a felicidade, mas especialmente o meu pensamento, as minhas atitudes. Então, isso que você comentou das redes sociais é algo que aparece bastante no consultório. Nossa, está todo mundo feliz, todo mundo viajando, todo mundo... Não, isso não é verdade, né? Primeiro, os perrengues que a pessoa passou até chegar lá na viagem, dificilmente as pessoas contam. Se deu alguma coisa de errado no meio do caminho, se a pessoa se frustrou, se ela ficou estressada, dificilmente a pessoa conta. Ela quer mostrar para os outros tudo aquilo que ela conquistou, a realização. Só que a gente só olha a realização pontual de cada um. E pensamos que tem que ser o tempo todo, isso não é uma verdade. Como mudar essa realidade? Como a gente poderia construir, de repente, uma sociedade diferente daqui para frente, que nos acompanha agora em casa, que está se identificando com esse tipo de exemplo que você está aqui citando,
mas gostaria de seguir um caminho diferente. Começar por onde essa mudança? Em casa, com a educação dos filhos, né? Que a verdade vem em primeiro lugar, a humildade vem em primeiro lugar, os relacionamentos vêm em primeiro lugar, as pessoas sempre em primeiro lugar. Nós colocamos a felicidade em bens materiais, esses vão e vêm, mas as pessoas que estão à nossa volta, a família, né? Os nossos relacionamentos mais próximos, os amigos mais próximos, é que trazem a felicidade. São as felicidades pequenas do dia a dia. Aprender a valorizar o sol, a chuva, né? Porque acordou, ser grato. A gente tem a tendência de olhar os defeitos, as coisas ruins, aquilo que a gente não gosta. Mas por que nós não podemos valorizar mais as outras coisas do dia a dia, né? O fato de estarmos aqui nesse momento. Tudo tem que ser agradecido. E isso vai se tornando felicidade, porque o cérebro ele entende que apesar, a partir desses pensamentos positivos, ele vai produzir hormônios de prazer. Isso depende só de mim, depende só de você. Nós não podemos depositar essa felicidade na outra pessoa, ela é interna, a partir dos pequenos gestos. Então, se não valorizamos quem está à nossa volta, ou se quem está à nossa volta não valoriza, talvez não sejam as pessoas certas para estar à nossa volta. Isso também é uma escolha. E assim, né, Gislene, nessa relação em casa, pais e filhos, às vezes a gente até pensa que os nossos filhos não estão observando, não estão também sentindo, né, ali o nosso drama, o nosso problema, por mais que a gente tente não demonstrar, mas eles sentem, eles são esponjinhas, eles sentem e depois eles refletem muitas vezes até calados tudo aquilo que eles estão presenciando dentro de uma família. Sim, as crianças, elas são espelhos, né? Quando você quer saber o que uma criança está pensando, é só observar a forma com que ela está brincando. Na brincadeira, ela reflete e ela reproduz tudo aquilo que ela viu, ouviu e aprendeu. Temos que ser exemplos, né? Eu quero que meu filho faça uma coisa que eu não faço. Por que ele faria se ele não tem isso como exemplo? Se ele não está moldando. Quando você olha uma criança, você olha para o pai, observa, ele anda igual, ele fala igual, ele gesticula igual. Ele é o reflexo do que nós somos. Então não adianta cobrar uma coisa da criança que a gente não faz. Como ensinar também para os nossos filhos o poder, a força, a necessidade de dizer sim, ou muitas vezes também a necessidade de dizer não, dependendo da situação em que a gente se encontra, das decisões que estamos tomando. Como trabalhar essas duas palavrinhas com as nossas crianças? As crianças, elas precisam aprender sobre sentimentos e sobre as emoções. É algo que nem sempre ensinamos para as crianças. Muitas vezes elas crescem sem saber nomear o que elas sentem. Então, desde pequenas, é importante a comunicação. Nós temos que ouvir a criança e a criança tem que aprender a ouvir os pais, né? E nessa comunicação, tentar entender qual é o sentimento que ela tem e ensiná-la a fazer a melhor escolha. Não a escolha daquele momento, mas e o que vem depois? Né? Podemos pensar numa criança que não gosta de estudar. A maioria não gosta. É óbvio que ela prefere ficar brincando, ela prefere ficar em casa. Mas temos que ensiná-la o porquê é importante estudar, o que tem por trás disso, a consequência disso ao longo da vida, onde ela quer chegar. Todas as crianças têm sonhos, né? Temos que, a partir dos sonhos da criança, ensiná-la a fazer a escolha correta, não uma escolha temporária, senão ela vai se frustrar. E não muitas vezes tirar, por exemplo, ali o papel do professor como sendo sim um ser a ser respeitado, Sim. A ser valorizado, já que a gente também, né, observa em algumas situações em que os pais acabam tirando todo aquele brilho do professor, falando mal, cobrando dele e ao mesmo tempo também tirando ali aquela figura do professor perante seus alunos, os seus filhos, com comentários desnecessários. Sim, quando um pai tira essa autoridade do professor e o respeito do professor, ele não se dá conta que ele está tirando o próprio respeito.
né? Porque temos que ensinar a respeitar as autoridades. Não importa quem seja. Então, eu tenho um lema que eu falo muito para as crianças, e especialmente para os adolescentes, que é assim: nós não precisamos concordar com tudo, nós podemos ter opiniões diferentes, nós podemos pensar diferente, mas nós temos que respeitar. Então, nós temos que saber ouvir, nós temos que saber falar, mas principalmente respeitar as outras pessoas. Então, se eu não ensino para o meu filho a respeitar, ele também não vai me respeitar. É uma questão de tempo. É uma questão de tempo para esse desrespeito se voltar contra os pais. Nessa questão de tempo, quanto tempo você levou para escrever o livro Sim ou Não? 3 anos. 3 anos. 3 anos. Para escrever foram 2 anos, né? E levou mais 1 ano até ele ficar no formato que ele está, de pesquisa e perguntando para as pessoas que seguem também, né? Sobre capa, enfim, todo o processo foram 3 anos. Eu não sei que difíceis, você veio... mas muito... Eu não sei que você veio de Joinville, especialmente para a nossa entrevista aqui na TV Galega. E nesse momento, por exemplo, quem está em Blumenau consegue ter acesso ao teu livro? Como ter mais informações e poder também folhear página por página desse livro? O livro está nas livrarias, né, mais conhecidas, aqui na livraria Curitiba, mas também tem na internet, né, na Amazon e nos sites mais conhecidos. Ele está disponível em vários lugares. É bem fácil o acesso, e se não, pode entrar também em contato, né, pelo Instagram, pelo direct, psico_Gislene, e a gente dá um jeito de enviar também. Muito bom. De que forma você fecha o nosso programa de hoje? De repente com uma reflexão, com um pensamento a mais, com uma orientação para quem nos acompanha nesse momento. Que todo mundo merece respeito, né? Mas a gente consegue respeito primeiro se respeitando. E quando a gente não sabe dizer não, ou que não consegue fazer a escolha correta, estamos nos desrespeitando. E quando fizemos isso, vem a culpa, vem a raiva, vem sentimentos que não são agradáveis e que geram doenças, depressão, ansiedade, fobia. Então, tudo que nós podemos fazer por nós e pelo outro, principalmente pelo outro, se amamos o outro, temos que nos amar primeiro. É isso aí, Gislene. Muito obrigada por estar conosco, participando aqui do nosso programa, tá? Eu que agradeço. Fico muito feliz. Obrigada. Terminando aqui o nosso encontro de hoje, obrigada para você também que esteve aí do outro lado, nos acompanhando, recebendo aqui os nossos convidados, interagindo conosco também, participando do programa Mulheres. Aos nossos patrocinadores também um forte abraço, tá? Especialmente a loja Maria Tereza Moda Mulher, que segue conosco nessa parceria importante, claro, de portas abertas, te esperando na Rua Floriano Peixoto, para poder também te oferecer roupas lindas, acessórios, sapatos, tudo que eu trago aqui também vem da loja Maria Tereza Moda Mulher. Fique com Deus, uma ótima semana a todos e até o nosso próximo encontro aqui na TV Galega, na Imagem da Cidade, no nosso programa Mulheres. Até uma próxima oportunidade, então.